Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Estamos lá no nosso site, que você confere aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes, falando sobre jogos e aprendizado, o que os nossos jovens brasileiros esperam do futuro, formalização de pequenos negócios, Big Data e muito mais. Aqui todos os conteúdos disponíveis para você diretamente do nosso site. E ainda aqui embaixo, abriu até uma janela aqui, o Humor Gráfico. Foi uma entrevista muito bacana que fizemos aqui sobre a importância das charges aí, para compreendermos um pouco mais das críticas às nossas questões políticas e sociais. E aqui embaixo os links para as redes sociais do canal Futura. Bom, e projeções do Fundo de Populações das Nações Unidas indicam que 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. O estudo aponta ainda que em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos do que crianças menores de 15 anos. Aqui no Brasil, segundo uma pesquisa do IBGE, a população idosa já totaliza 23 milhões e 500 mil pessoas. E a expectativa de vida de nós brasileiros já chegou aí em 2014 a 75 anos e 2 meses e até superior em alguns estados. E a tendência é a nossa população envelhecer ainda mais. Mas e aí, como cada um de nós tem se preparado para o inevitável processo de envelhecimento? Bom, essa é a pergunta que não quer calar e é o assunto do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Carla Ribeiro, que é psicóloga clínica e hospitalar voltada para a saúde do homem. Tudo bem, Carla? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Obrigado pela presença. E também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está o Salo Buxman, que é médico geriatra. Tudo bem, doutor Salo? Tudo bem, prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso em recebê-lo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, porque afinal de contas, a única certeza que temos, né, ao nascermos é que a morte virá, agora quando não sabemos. E aí, como é que a gente se prepara para chegar bem aí ao longo dos anos futuros, né? Muita gente tem medo de pensar sobre isso, mas pensar sim sobre envelhecimento, sobre o que você pode fazer hoje para melhorar os próximos anos é fundamental para ter uma velhice saudável, né, doutor Salo? Com certeza. As pessoas, muitas vezes, elas procedem como se fosse a época do imposto de renda. Você deixa para fazer no último dia. Uhum. Então, o indivíduo... na barriga, não se preocupa agora. Não acredita que vai acontecer. Em algum momento vai me preocupar. Exatamente. Então, quando a pessoa começa a sentir o impacto do envelhecimento, começa a sentir cansaço físico, cansaço mental, queda da sua produtividade, aí é que ela corre no geriatra e quer algum tipo de milagre para tentar reverter essa situação e garantir um envelhecimento bem-sucedido. Só que não é assim que funciona. Para que isso aconteça, as pessoas têm que se preparar bem antes. A partir dos 40, 50 anos, você já tem que fazer um preparo rigoroso para conseguir chegar muito bem na sua terceira idade. Esse preparo a gente vai desenvolver um pouco mais ao longo do programa, mas tem algumas dicas já? Quais os caminhos desse preparo? Infelizmente não tem um remédio secreto milagroso. Não tem a pílula milagrosa para ninguém. Não tem, mas existe toda uma hábito saudável de vida que, na verdade, vai causar vários impactos positivos, não só no envelhecimento, mas também na saúde cardiológica, na saúde respiratória. E esse conjunto de hábitos, que consiste em exercícios físicos, exercícios mentais, em dieta adequada, em controle rigoroso de questões como obesidade, como tabagismo, como de uma adoção geral de um hábito de vida saudável. Isso é o que vai garantir um envelhecimento bem-sucedido. Sem dúvida. Agora, quero ouvir da doutora Carla em relação ao envelhecimento do homem, que é a sua especialidade. A gente sabe que muitas vezes a mulherada até se preocupa um pouco mais, porque ao longo da vida tem o hábito de frequentar o médico. Os homens tentam postergar ao máximo, né, até que chegar até um consultório médico por qualquer problema. Você acha que as mulheres se preparam melhor do que os homens para a velhice ou isso não tem a ver? Tem sim, tem algumas diferenças. Como você falou, nós mulheres conseguimos ter mais o hábito de ir aos médicos, então
somos sempre preventivas em vários aspectos. Então, chega mais ou menos na meia-idade, a mulher se preocupa um pouco mais. Ela começa a rever a sua aparência, começa a rever alguns hábitos, principalmente se esses hábitos já trouxeram alguns prejuízos. No caso dos homens, realmente as coisas vão se prolongando muito mais até que ele seja totalmente pressionado, normalmente por médicos, para que eles possam tomar algum tipo de providência. Porque para os homens é como se eles tivessem quase uma vida eterna, intensa, nada vai acontecer. Mas eles começam a perceber que isso não é como eles gostariam. Bom, a gente está discutindo a questão do envelhecimento ao longo das últimas semanas aqui no canal Futura. Inclusive, o canal está exibindo a série Envelhecer no programa Sala de Notícias, realizada em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Os documentários mostram até que ponto nós estamos preparados para essa etapa da vida. Já mostro, antes de mostrar um trechinho para você, vou mostrar o site do Sala de Notícias, que você pode acompanhar diretamente do seu computador todos os episódios na íntegra e compartilhar aí também com as suas redes. Está aqui o choque geracional, é uma das temáticas, políticas públicas para o idoso, a questão de se preocupar com a finitude. Tem uma série que ao longo dos próximos dias você pode ver 15 minutos cada um desses docs muito bacanas aí, feitos lá na região sul do Brasil, que tem uma expectativa de vida até maior do que essa média brasileira que eu falei dos 70 e pouquinhos anos de vida. A gente está com o teaser na mão, podemos rodar? Vamos lá então. O envelhecer é uma incógnita, né? Para o ser humano, desde que nós existimos, nós nos questionamos por que a gente envelhece, né? Se tu pergunta uma pessoa idosa, ela diz, não, mas eu não sou velha, eu sou idosa, eu estou na melhor idade, né? Quer dizer, a gente não tem essa identidade da velhice. Do idoso, era o quê? 60 anos, nossa, era muito. Tu acha que eles estão preparados? Não estão, né? Poderíamos até falar da experiência da Universidade de Caxias do Sul. Nós temos, por exemplo, já há mais de 10 anos, uma disciplina que é oferecida a todos os cursos, que se chama Longevidade, Vida e Sociedade. Então, eu diria que envelhecer pode ser, deveria ser um processo considerado natural, né? Desde que a pessoa tenha as condições para isso. Acho que depende tudo do contexto, né? Você já se imaginou daqui 10 ou 20 anos? Bom, estava ali a data estreia, foi no dia 20, mas aí, como eu já disse, está para sempre na web. Você já pode conferir no momento em que quiser, a partir do seu computador, do seu tablet ou celular. Essa série está bem bacana aí, nos faz refletir sobre vários pontos, né? Sobre essa finitude que, na verdade, a gente muitas vezes tem medo de encarar, de que vai acabar a vida assim, então por que não ir aproveitando ao longo dos dias em que você está aqui, bem disposto e saudável, para poder aí ter uma melhor qualidade de vida. Agora, uma das discussões apresentadas no início aqui desse teaser, aqui são recortes, né, de vários episódios diferentes, fala-se sobre o conceito do que é o idoso, né, a terceira idade, melhor idade, idoso, velho, e a gente sabe que nos últimos 20 anos, imagino eu, tem mudado muito, né, a questão dos 60 anos é o senhorzinho com a bengala e tal, hoje em dia com 60 anos as pessoas estão ainda em plena atividade muitas vezes. Como é que vocês percebem isso? Na cabeça do brasileiro tem mudado, a gente ainda tem muito preconceito com o velho, com o idoso, com quem passa de 60 anos. Como é que você vê isso, Carla? Bom, eu vejo pela experiência que eu tenho um pouco do consultório, isso tem mudado bastante para as pessoas que vão envelhecendo. Mas ainda se tem muito um preconceito com a questão do idoso, porque isso é uma questão educacional. Precisamos ser educados para envelhecer. E realmente isso nós temos uma defasagem disso. A gente tem uma cultura, na verdade, de valorização ou hipervalorização da juventude, né? Principalmente no Brasil, a coisa
enfim, imagino eu aqui da questão de um país tropical, os corpos na praia, todo mundo tem que ser bonito, a capa de revista. Isso tem uma influência, sim, na questão de como as pessoas percebem o próprio envelhecimento? Tem sim. Tem uma influência muito grande e isso causa lá um impacto maior nas mulheres, na qual o envelhecer começa a ser entendido como algo que eu não vou ser mais bonita, que eu vou ter que fazer muitas plásticas ou vou ter que fazer muitas coisas para poder voltar ao que eu era antes. E isso a gente sabe que não tem como acontecer. Então é corpo e mente tentando trabalhar de uma forma saudável para chegar a esse envelhecimento. Mas temos isso muito cultural aqui no nosso estado ou no nosso país, que não nos proporciona esse envelhecimento para algumas pessoas de uma forma mais saudável. Doutor Salo, como é que a gente consegue desconstruir isso, né? De que ter idade ou passar dos 60 não significa estar velho. Você pode estar muito bem, saudável, disposto e até muitas vezes mais saudável do que muita gente de 20, 30 anos, né? Não, com certeza. Inclusive, existem certas profissões em que o indivíduo chega no seu auge quando ele já está com a idade bem avançada. Por exemplo, os políticos, né? Profissionais liberais, advogados, médicos. É a experiência que, na verdade, vai amadurecendo tem a vivência, tem a experiência, tem o seu caráter já moldado, né? E são indivíduos que, além de trabalhar, além de ter essa vida produtiva, podem fazer esporte, podem estudar, podem fazer sexo. E tudo isso, até há bem pouco tempo, era tido como algo que é só da população mais jovem. Então, de fato, eu acho que a visão está mudando. E eu acho que o indivíduo que envelhece, ele tem que lutar para isso, para provar que ele é um indivíduo que pode estar ainda na cadeia produtiva, é um indivíduo que pode estar altamente inserido na sociedade com um papel muito importante. A gente sabe que existem legislações, inclusive, você falava aqui sobre a pessoa produtiva. A gente viveu recentemente aí o Joaquim Barbosa, que era o presidente do Superior Tribunal Federal, teve que se aposentar porque havia uma legislação, uma lei forçando, né, a pessoa que chegava na idade, que não me recordo agora se era 70 anos, precisava compulsoriamente se afastar do cargo e ele estava no auge, literalmente, né, de popularidade, aí enfrentando uma série de questões relacionadas à política brasileira também. Então está aí para a gente repensar, quem sabe, em algumas legislações também, de certa forma, as políticas públicas acabam moldando a forma como a nossa população pensa e age. Então poderíamos repensar aí, tem a questão da Previdência também, que é uma grande polêmica, mas que passa por isso também, né? Mas a questão da compulsória, porque realmente até há pouco tempo atrás, há poucas décadas atrás, um indivíduo de 70 anos era considerado senil, sem condições de gerenciar ou de presidir. Há pouco tempo atrás não tinha tanto avanço na medicina que garantisse uma boa qualidade de vida de uma pessoa de 70 anos. Não só os avanços da medicina, como aqueles segredos do envelhecimento bem-sucedido que a gente vai citar mais tarde. Exatamente. Como é que você vê essa questão da idade, Carla? Cheguei em tal idade, preciso parar, meio que muitas vezes uma pressão até da sociedade, né? A pessoa chegou nos 60, é como se acabou a vida produtiva dela. Para algumas pessoas pode ser, mas hoje em dia não está sendo muito assim. As pessoas estão buscando até um pouco antes. Eu vejo a partir até dos 50 anos. Estão começando a repensar na vida que levaram na juventude até os seus 40 e poucos anos e o que eles não querem fazer mais, o que eles não querem repetir. Como eu falei, porque já tiveram alguns prejuízos ou porque realmente querem resgatar algumas coisas para ter um mínimo de qualidade de vida até esse envelhecimento que para todos pode chegar a 70 ou a 80 anos. A nossa longevidade está muito mais extensa do que antes. E falando aqui em políticas públicas, importante a gente mencionar, vamos colocar o site na tela, na Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Justiça e Cidadania. Aqui tem uma aba direcionada à pessoa idosa e tem inclusive aqui na íntegra um dos grandes avanços em termos de legislação, que foi o Estatuto do Idoso, que foi já publicado, aprovado no país. E a gente sabe que, na verdade, aprovar a lei foi já uma grande conquista. Agora, a principal conquista é implementar aí todas as políticas públicas e os direcionamentos previstos aí no Estatuto, que garantiriam aí uma melhor qualidade de vida para quem está passando dos 60 anos.
que há também essa determinação, né? Acho que a ONU determina 65, em alguns lugares é 60, mas a partir dos 60, supostamente, grande parte das pessoas estaria adentrando essa fase de melhor idade. Enfim, tem uma série de novos termos aí, até para tentar amenizar talvez o peso de velhice. Na verdade, isso não vai mudar nada, né? Nada, a nomenclatura não muda, o que muda são os hábitos, né, Salô? Em primeiro lugar, o Estatuto realmente é uma lei que não pegou. Né? Quer dizer, é linda, é muito bem feito, é um avanço, mas não funciona. Né? Cada um tem que procurar, por meios próprios, alcançar um envelhecimento bem-sucedido. A questão da melhor idade, eu não gosto de chamar o envelhecimento assim, melhor idade, feliz idade. Isso, para aquelas pessoas que envelhecem mal, que têm envelhecimento patológico, isso parece assim um tipo de um escárnio. Então, eu acho que... Como se eu não consegui chegar nessa melhor idade. Que feliz idade, que melhor idade. Né? Essa é uma fase da vida como qualquer outra. Ela pode ser muito boa, pode não ser tão boa. Então, você tem que lutar para que ela seja boa. Mas classificá-la de melhor idade, não dá. Não existe isso. E, realmente, como esse estatuto não foi implementado, não pegou, cada um tem que buscar esse envelhecimento bem-sucedido por meios próprios. Porque tudo aquilo que deveria ser oferecido não é ou é em pouca escala, né? Pequena escala. Bom, nesse sentido, né, a gente falando aqui, Carla já mencionou a partir dos 40, as mulheres principalmente começam a se preocupar um pouco mais, os homens talvez um pouquinho depois. Agora, até antes, né, eu estou na casa dos 30 já me preocupando aí, o que vai acontecer na minha vida ao longo dos próximos 30 anos, se estiver aqui ainda, quero chegar lá de forma saudável. E aí, o que a gente pode dar de dicas para o pessoal de casa, como tentar se manter saudável ao longo da vida para poder chegar aí nessa idade avançada, vivendo muito bem, Dr. Salo? Bom, nós sabemos que uma coisa que vai acontecer, desculpe te dar essa má notícia, é que a sua massa muscular vai diminuir pela metade. Mesmo eu malhando agora, aos 30, todo dia? Que tá. Mas se você não fizer isso, ela vai diminuir pela metade. Isso é um processo inexorável chamado sarcopenia. E o tecido adiposo, a gordura, dobra. Então você troca músculo, que te dá força, te dá poder, por gordura, que não te dá nada. Estereótipo do Homer Simpson, aquele desenho americano. Exatamente, né? Exatamente. Então, começa assim, o barrigão... Como é que você pode tentar reverter isso? É a ginástica. Então, quais são os tipos de exercícios que você deve fazer desde sempre? Musculação é talvez o mais importante, porque você vai tentar manter a sua massa muscular. Uma musculação constante, uma musculação forte, que tem que ser mantida até o final da vida. Você pode ter 80 e poucos anos, pode nunca ter feito musculação na sua vida. Se você começar, você vai ganhar massa muscular. Vai ganhar até 30% de massa e força. Isso é importante mencionar aqui, o doutor, com todo o seu conhecimento, porque também há muito preconceito em relação à musculação, né? Tipo, porque é só para vaidade, essa galera de marombeiros e tudo mais. Não, a musculação já foi comprovado, inclusive a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda a musculação aí como um dos hábitos saudáveis ao longo da vida. Fortemente. Paralelamente, você tem que tentar fazer alguma coisa aeróbica, porque isso vai reduzir o seu peso, vai melhorar o seu perfil metabólico e vai melhorar as condições do coração e do pulmão. Que é a corrida, a caminhada, a bicicleta. Caminhada, bicicleta, algum esporte que a pessoa goste. E o terceiro tipo de exercício, são exercícios de alongamento, para melhorar a flexibilidade, porque pode parecer uma coisa boba, mas aos 80, 90 anos, começa a ficar difícil você pegar uma coisa que caiu no chão, ou até mesmo pentear o cabelo e ensaboar as costas. Então, a flexibilidade é para que você tenha um movimento articular que te permita manter a sua independência. Na verdade, todos esses exercícios, toda essa preparação que você faz desde cedo e mantém a vida toda, visam preservar a sua independência. E isso, na verdade, tem a ver muito também com a saúde mental das pessoas, né, Carla? A gente sabe que se você precisa de alguém para ajudar você a ensaboar as costas ou a pentear o seu próprio cabelo, isso vai dando aí uma série de restrições à liberdade dessa pessoa que vai ficando mais velha, e isso acaba afetando, sim, a qualidade de vida, pode levar até uma depressão, a um isolamento, né, de não querer ser submetido a situações constrangedoras, de ter que precisar do outro
o tempo todo. Então, esse preparo precisa vir também ao longo da vida, né? Sim, precisa. E se não pensou antes, porque como não pensamos nesse envelhecer desde sempre, a partir do momento que sentiu necessidade, a partir do momento que a pessoa começou a ver que está começando a ficar um pouco cansado, as coisas já não estão mais como antes, comecem a pensar e fazer como o Dr. Saulo falou. Essas dicas dos exercícios são as melhores. A partir daí, pensar que o envelhecer é isso que ele falou, faz parte do nosso processo do desenvolvimento humano. Então, cada um de nós vamos chegar aonde seja possível, mas de uma forma que seja saudável mente, corpo, e eles tenham uma sintonia, os dois. E para que os outros programas que foram feitos, que você virava à noite, que você saía todo final de semana, agora você sai um dia, você sai na parte da manhã, você sai à tarde, você se diverte, faz grupos, isso é muito importante. A socialização também? A socialização, o envelhecer, você não estar sozinho, estar com a família, seja filhos ou netos, ou mesmo que o idoso esteja sozinho ou viúvo, esteja sempre em grupo. Um grupo na qual ele goste, que faça parte de uma instituição, seja religiosa ou qualquer uma outra coisa, que ele se sinta bem. Um grupo de dança, quem sabe, vai socializar, também vai ter um exercício físico aliado. Também. Hoje tem vários projetos, seja pagos ou gratuitos, que são proporcionados, sim, ao idoso com profissionais especializados ao idoso. Então, tem esses programas na qual você pode procurar e começar a se filiar, começar a fazer parte dele. Eu sei que o idoso gosta das coisinhas dele muito certinhas, muito no cantinho dele, do jeito, da rotina que é necessária, né, doutor? É uma rotina até que é necessária para a questão da memória, para que ele possa se localizar na própria casa, para que não se exceda demais, não tenha cansaços demasiadamente, mas em grupos ele vai se sentir muito melhor, tem coisa para contar, tem coisa para contar para colega, o que ela fez, a comidinha, o homem também acaba sendo levado às vezes para suas próprias esposas, para que seja também socializado ali nesse momento. Muito bem. Bom, eu já fiz algumas outras entrevistas aqui com especialistas em envelhecimento e alguns até disseram que algumas pesquisas apontam que se fosse a linha da vida, de uma certa forma, não houvesse um limite, que todo ser humano, de certa forma, desenvolveria alguns tipos de doenças, né? Como para o homem a questão da próstata aumentada, ou mesmo a questão do Alzheimer mais avançado para todo mundo, mas sabemos que também tem pessoas aí com uma predisposição maior de desenvolver essas doenças, que são mais associadas à velhice, mas até numa idade um pouco mais cedo. Então, existem formas já de tentar identificar ou tentar evitar e prevenir essas doenças que, na verdade, são grandes medos, né? Além do câncer, é claro, as questões de doenças circulatórias, mas questões próprias do envelhecimento, como para o homem, que é o câncer de próstata, para a mulher é o câncer de mama e o Alzheimer ou o Parkinson também, doutora? Quem tem um pai ou uma mãe que tem ou tiveram Alzheimer tem terror de desenvolver essa doença. Então, realmente, hoje em dia, existem à disposição alguns exames que dão o nível de risco da pessoa desenvolver a doença. Determinados perfis genéticos implicam num risco maior e existem alguns perfis genéticos que até mostram um risco reduzido. Agora, o que fazer se a pessoa tem realmente um fator de risco aumentado para desenvolver a doença? Então, você vai ter que desenvolver estratégias para reduzir esse risco. Você não vai conseguir impedir totalmente, mas você vai reduzir muito o risco. Uma das maneiras é exatamente o exercício aeróbico. Está demonstrado em inúmeras pesquisas que o exercício aeróbico melhora muito o desempenho mental, o desempenho cognitivo das pessoas e reduz expressivamente o risco de doença de Alzheimer. Outro tipo de prevenção é a dieta. Existem dietas especificamente desenhadas para a prevenção do Alzheimer, como, por exemplo, a dieta MIND, M-I-N-D, que são fusões de dietas cardiológicas com a dieta do Mediterrâneo, em que você evita uma série de alimentos como fast food, como carne vermelha, e você
prevê a ingestão generosa de frutos do mar, de peixes, de azeite, de determinados temperos, como a cúrcuma, como o orégano, ingestão maior de pimenta, de café e até mesmo de uma dose pequena de bebida alcoólica, como um vinho tinto, por exemplo. Então, existem já dietas que são comprovadamente redutoras do risco de você desenvolver Alzheimer. Fora o exercício e fora a dieta, existem outros fatores importantes. Por exemplo, você promover um sono adequado, você fazer o combate ao estresse, você ter desenvolver algum tipo de espiritualidade e, obviamente, cultivar a mente com determinadas atividades que incluem aprendizado de coisas novas, por exemplo, e desenvolvimento de habilidades. Muito bem, não ficar parado e não se deixar levar aí pela comodidade de ficar velhinho em casa, no seu canto, como disse a Carla, que ia ficar ativo, né, Carla? Exatamente. O envelhecer justamente, eu vejo aonde você consegue fazer muitas outras coisas que não deu tempo de você fazer. Porque como é que é o nosso desenvolvimento? Nós crescemos, depois temos que buscar profissão, temos que trabalhar bastante para nos manter. Chega nesse momento, a partir dos 60, 65 anos, isso já começa a se estabilizar. Pelo menos você já viu o que você quis fazer, você já concluiu muitas coisas e agora você mantém. E a partir desse momento que você mantém, você, claro, pode abrir novas frentes, não impossibilita disso, mas de uma forma um pouco mais calma, de uma forma que você determine agora o horário que você vai, o que você vai fazer, qual o dia que você pode trabalhar muitas das vezes, e isso dá uma maior tranquilidade para a pessoa, diminui, claro, uma carga considerável de um nível de estresse, que temos hoje praticamente um estresse muito crônico entre nós e, consequentemente, coloca bem distante uma possibilidade depressiva dessa pessoa. Muito bem, com essas dicas, então, a gente deixa para você agora refletir e levar adiante essas dicas e essas provocações do programa de hoje aí na sua roda de amigos, seu jantar com a família, quem sabe chamar seu avô meio sedentário ali para uma aula de dança, para sair com você. Quem sabe você pode fazer a diferença também aí para a qualidade de vida de toda a sua família. Mas por agora aqui o nosso tempo já está estourado, então Carla Ribeiro, Salo Buxman, muito obrigado, um prazer conversar com vocês. Valeu. Agradeço a oportunidade. Muito bom. Então, você de casa, obrigado pela companhia de sempre, conexão aqui no ar de segunda a sexta na tela do Futura e qualquer hora do dia e da noite no nosso site, endereço e horários, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.